Olá, turma, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje e hoje o tema é componentização. Vamos aprender a criar componentes no React Native. Essa aula vai ser dividida em duas partes, resolvi dividir em duas partes, tá? E a primeira a gente vai criar já os componentes e a segunda parte vai completar esses componentes, vocês vão ver melhor no decorrer da aula, tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu criei, já deixei preparado aqui para a nossa aula uma aplicação Export do zero, não tem nada. A tela até vocês já devem conhecer, né? Com aquela mensagem padrão de quando a gente inicia um novo projeto em Export, com Export, e a gente vai trabalhar com componentização. Vamos criar um componente, então para isso, primeiro eu vou dar aquela organizada. Aqui eu também não criei nenhuma pasta na nossa estrutura de projetos, e se a gente for reparar aqui no VS Code, né, onde exibe a estrutura de projetos, ela está exatamente da forma com que foi criada. Eu vou criar a nossa primeira pasta aqui, né, src, onde fica todos os nossos arquivos, nossos códigos que a gente cria, igual nós já fizemos em várias aulas. E aqui eu vou criar a pasta Screens, onde vai ser as nossas telas, tá? E eu vou criar aqui também, já de uma vez, a pasta Components. Beleza. Então, olha só, o primeiro detalhe, né? Só para a gente explicar o que é componente, já que o tema da aula é componentização, eu vou dar um zoom exagerado aqui, ó, só para vocês repararem no desenho aqui do Material Icon, que é uma extensão que nós usamos, né, dentro do VS Code, que ele cria um íconezinho de pastas aqui, parecendo um quadradinho, né, um losangozinho aqui, na verdade simbolizando componentes. Componentes é o quê? É como se a gente estivesse criando uma funcionalidadezinha, né, ou um componente visual, um botão, uma caixa de texto que pode ser reutilizado. Então, por isso que fica esse desenho aqui simbolizando bloquinhos que a gente pode reutilizar esses blocos. Vocês vão entender melhor o sentido de componentes no decorrer da aula, ou o grande poder de se utilizar componentes, tá? Bem, então vamos lá, vamos organizar aqui dentro do Screens aqui, eu vou criar uma pasta, vou chamar de menu, tá? Dentro do menu vou criar dois arquivos, que vai ser o arquivo de menu, o index.ht, o .js, né? A gente confunde com programação móvel, né? Lembrando do HTML, mas o index.js, o styles.js, que é onde a gente vai construir a nossa tela de menu. Tá ok? Então vamos só organizar aqui. Na estrutura padrão que a gente tem aqui, da nossa própria aplicação, né, criado pelo Expo, no arquivo app.js, tem essa tela aqui principal, né? E já uma mini estilização aqui. Eu vou organizar, esse aqui já foi gerado pelo Expo, e eu vou dar uma limpada aqui. Eu vou apagar o Style Sheet aqui, os componentes, eu não vou usar os componentes, não vou usar a status bar. Essa tela toda aqui eu não vou utilizar. E vou tirar aqui também os estilos. Professor, você tirou quase tudo? Sim. Vou deixar o mínimo aqui, que vai ser a nossa tela de menu. Beleza? Essa tela aqui, né, que vai ser renderizada,
ainda não existe, nós vamos criar lá dentro, tá bom? Só um detalhezinho aqui, já aproveitando, sempre para a gente absorver conteúdo, né? Toda vez que eu tiver uma função, né, que é a função principal, ela precisa ter um return, e quando a gente não retorna nenhum componente JSX, ele fica com esse errinho aqui, ó. Por isso que eu já coloquei aqui o nosso menu, que a gente vai ter que construir. Salvando aqui no emulador já vai dar o erro, óbvio, o menu não existe, a gente vai criar esse menu lá, essa tela de menu lá no SRC. Então, dentro do SRC, na pasta Screens, eu tenho aqui o menu, né, subpasta menu, e a gente aqui vai criar a nossa tela de menu. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar fazer os imports, então eu vou importar o React from React, tá? Só vou trocar as aspas aqui que eu gosto das aspas simples. Só questão de padrão, de gosto, tá? Se quisesse usar aspas duplas, não tem importância nenhuma. Import do React Native. Eu vou importar aqui uma view. Vou importar um text. Por enquanto eu vou deixar só esses dois. Uma view e um text já fica de bom tamanho. Vou fazer um export default. Uma function que vai ser o menu. E esse menu, ele vai retornar, tá? Essa função menu vai retornar minha tela, então vou ter um return. Como eu já comentei, né, ele tem que retornar alguma coisa, né, ou algum componente JSX, e aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos montar a nossa primeira telinha aqui. Então vamos colocar aqui, ó, uma view, e para essa view eu vou colocar aqui tela de menu, tela menu. Opa, já tô, é um text, né? Um text aqui, o tela menu, beleza, show. Tranquilo. Salvei, ele veio para cá, já tirou o erro, mas tecnicamente ainda não está funcionando. Por quê? A gente não está vendo esse tela menu aqui. Porque, olha só, vamos raciocinar. Eu não estou exportando essa tela, né? Essa função aqui que seria, né? que vai ser utilizado como uma tela de menu. Estou exportando ela aqui, ó, Export Default. No meu arquivo principal, eu já estou até utilizando o menu aqui, ó, mas só que eu não importei. Então vamos ter que fazer aqui o import, menu from ponto barra src barra screen barra menu. Beleza. Salvei. Funcionou. Pessoal, ainda não estou vendo. Está muito pequenininho. A gente vai mexer na estilização, mas se vocês repararem aqui, ó, em cima do relógio do nosso emulador aqui, ó, já está escrito aqui, ó, menu, que é o finalzinho, né? Tela menu, ele já está aparecendo ali em cima. Por que ele apareceu lá em cima? Porque nós não estilizamos ainda. Se a gente for voltar aqui na nossa tela, a nossa tela foi criada, né? Mas o style dela, o estilo dela, para a gente poder formatar um pouquinho ela aqui, o style tá vazio, né? A gente ainda não criou o estilo para essa tela. Então, por padrão, ele imprime lá no canto superior esquerdo da tela. Bem, vamos lá, vamos criar o nosso style aqui. Então, eu vou aproveitar, eu dei um Ctrl X lá. Já até perdi, vamos fazer ele todo na mão. Eu tinha dado um Ctrl X, né? Lá naquela tela padrão que foi criada pelo VS Code, pelo Export, mas
Eu perdi aqui no Ctrl+C, Ctrl+V, vamos lá, vamos fazer. Então, vou dar aqui ó, o import. Eu preciso, para criar os nossos estilos, eu preciso de um componente que é o Style Sheet do React Native. Então, vamos lá. React Native. E eu vou colocar aqui o Style Sheet que eu preciso para poder trabalhar. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer um export define styles que recebe o stylesheet.create. Então tá aqui. Opa. E aqui dentro eu vou criar os nossos estilos. Eu vou criar um container aqui, ó. Um container. E esse container, ele vai ter o quê? Eu vou colocar ele como flex1. Vou colocar um justify content center e o align item. Deixa eu colocar um align items também como center. Beleza. Salvei, não mudou nada, professor. Beleza, vamos lá então resolver esse problema. O que a gente vai fazer aqui? Aqui eu preciso, criei um estilo pequenininho aqui, né? Exportei ele, exportei o styles, maravilha, tudo certinho. Coloquei aqui o flex1 e mandei alinhar no centro, por enquanto só isso. Bem, aqui ó, a gente tem aquele mesmo conceito, gente, sempre que eu for exportar alguma coisa para utilizar em outro arquivo, né, em outro local, neste local aonde eu vou utilizar, eu tenho que importar. Eu exportei, tem que importar. Então, vamos colocar aqui ó, o import styles from style sheet. Eu usei aqui o auto-import, né, ele completou aqui para mim. Na verdade, um autocomplete, né? Ele completou aqui para mim. E eu vou usar aqui a propriedade style para importar do componente styles.container. Opa! Vamos dar uma olhada aqui no código, o que ele fez. Ele deu um errinho aqui. Cannot find reference menu. Aqui acho que é o antigo. Bem, esse daqui eu acho que é aquele erro do menu, né? Tecnicamente, vamos só fazer um refresh aqui no nosso servidor. Aqui a gente tem o nosso terminal, Metro Bundle aqui, vou pressionar o R. Fez o refresh, ele não tinha erro nenhum na nossa aplicação, né? Fiz o refresh e ele atualizou e colocou aqui o texto no centro da tela. No centro da tela, desculpa. No centro da tela. Então, fizemos toda essa parte, importamos o estilo que nós criamos aqui, que a gente fez o export e colocamos aqui o flex1, justify content center, align center, ele jogou para o centro da nossa tela. Tudo bem, show de bola, perfeito. Agora, olha só para a gente dar uma estilização aqui rápida, eu vou pegar o text, vou jogar um style aqui, e vou colocar aqui um style só para aumentar essa fonte, que eu acho que para tela na gravação fica a tela menu muito pouquinho, muito pequeno, tá? Então, aqui é uma coisa interessante de depois que está pronto, né, o arquivo de styles, a gente coloca ele aqui primeiro, ó,
no Style Sheet. Por quê? Do componente text, né? Que é esse daqui que exibe esse aqui na tela, que agora, quando eu for alterar aqui no Styles, ele já faz essa alteração, eu já vejo, como se eu estivesse compilando, né, em tempo real. A gente fez o text, não fez? Agora, olha só, se aqui no text eu coloco um color, por exemplo, uma cor, na cor, deixa eu colocar aqui, FF5, a gente já vê, este reflete essa cor aqui, tá? Eu não gostei dessa cor aqui, não. Como eu estou colocando, vou deixar essa daqui que é mais escurinha. Não ficou legal. Beleza, tá bom aqui. Chutei uma cor aqui, sem problema. Eu queria, na verdade, era o font size. Deixa eu só colocar aqui a vírgula aqui. Font size, eu queria colocar aqui, por exemplo, um 27, só para dar uma aumentada aqui na cor. Mas vocês viram que a gente alterou o tamanho da fonte e ele alterou aqui. A cor, eu fui... Né, o legal, gente, a gente ter já um projeto no Figma ou uma tabela de cores, uma definição de cores do nosso projeto, tá? O objetivo aqui não é essa parte de estilização aqui de cor, por isso que a gente colocou aqui uma cor aleatória mesmo. Vamos lá, vamos agora... Na verdade, o que a gente fez até agora? Só deu aquela organizada padrão, né? No nosso arquivo principal, que é o app.js, que fica na raiz do projeto, linkando a tela de menu e a tela de menu com texto, né? Menu, mais nada. Vamos imaginar, mais nada até agora. Vamos imaginar que a gente precisasse agora, entrando em componentes, né? Que a gente precisasse agora criar alguns botões. Botão de cadastro, botão de consulta, alteração, ou botão de para qualquer funcionalidade. Eu preciso criar aqui 7 botões. Vamos imaginar que a gente precise criar 7 botões. Olha só, o que vai acontecer? Eu vou ter que criar esses 7 botões na mão, né? Eu vou ter que criar eu gosto de usar o Touch Opacity, então eu vou ter que criar 7 Touch Opacity para cada cada um dos botões. Aí a vantagem do componente, de a gente utilizar componentização, é que nós vamos criar um botão somente como componente e vamos reutilizar esses botões quantas vezes for necessário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, lembra que nós criamos a pasta Components? Para questões de organização, né, a gente já vai... Só um pouquinho aqui, que eu acho que ele ramificou aqui o Node Modules. A gente já vai aqui, ó, acho que eu criei em outro diretório. Vamos lá. Eu vou criar aqui button, a pasta button, e dentro da pasta button eu vou criar o index.js e vou criar também aqui, ó, o arquivo styles.js. Olha que legal. Dentro do index, vou fazer o padrão, o import. Ó, agora eu estou no index do button, da pasta button, que vai ser um componente. Então, que está a subpasta button em relação à pasta component, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, vou importar, fazer o import React Native. Vou fazer o import from, tirar aqui, ficou muito espaço, from React Native. Vou importar uma view, vou importar um text, e vou importar um touch
opacity. Vou importar um touch opacity. Eu vou usar esses três componentes para criar o nosso botão. Aqui, em relação à nossa tela, eu vou fazer um export the font. Vou colocar aqui na verdade, eu não vou fazer eu vou explicar para vocês a diferença do export the font para o export. Na verdade, eu vou fazer só um export function. Eu vou chamar de button. Eu vou chamar de button A, tá? Mas depois a gente pode utilizar outros nomes. Melhorar esse nome, né? Agora é um botão genérico, vai ficar button A. E vou fazer um return. Vocês repararam que isso daqui que eu estou fazendo é meio que padrão, né? E aqui a gente já sabe do errinho que tem que retornar um JSX. Aqui eu vou colocar uma view para englobar todo o nosso botão. Vou colocar um touch opacity. Touch opacity. Cuidado aqui, ó, que eu tinha digitado, ele inseriu um touch, né, e ele acrescentou um botãozinho aqui, ó, esse touch. Então eu vou tirar ele aqui, tá? Porque eu não vou utilizar, vou usar só o touch opacity. E aqui eu vou colocar um text, que vai ser o nome do botão. Eu vou colocar aqui um text e vou colocar botão A. Beleza? Botão A. Simples assim. Então tá aqui o meu botão, tá? Agora olha só. Eu vou aproveitar aqui para explicar a diferença, reforçar a diferença do export para o export the font, tá? Primeiro vamos entender o export. E vamos completar, né? Vamos ver esse componente aqui ser utilizado. Tecnicamente já está até pronto. Como que eu uso agora esse botão? Eu não criei aqui, ó, o button A, aqui o nome da função. Então agora na minha tela principal, na tela de menu, eu posso importar esse componente. Eu vou fazer até com, deixa eu ver se ele vai trazer aqui o button. Aqui, ó, o button A. Eu vou mostrar para vocês até já aproveitando o auto import. Como é que é o auto import? Ó, eu não fiz a importação desse componente do button, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, button. Ele já trouxe aqui, ó, o componente button, e eu vou dar um tab, ó, e fechar ele aqui, tá? Deixa eu ver aqui, beleza. Tudo bem, a gente só vai ter que colocar ele dentro da view, tá? Eu já vou consertar isso aqui. Mas olha só, ele importou aqui, ó, automaticamente da pasta component, da subpasta button, o button A, tá? Então ele acrescentou automaticamente essa linha. Aqui a gente tem que englobar isso tudo aqui dentro da view, e eu não tinha colocado dentro da view, só vou, para tirar esse erro, vou dar um Ctrl X aqui e colocar dentro da view, tá? Beleza. Show de bola. Se eu salvar, pronto, tá aqui o meu botão, ó, já clicável. A vantagem, tá, é aqui. Agora que é o mais legal de tudo, ó. Vou dar um Ctrl C, vou colocar mais uma vez o botão. Eu já tenho 2 botões. Criei 2 botões, ó. Quero colocar mais um. Lembra que eu falei 7? Ó. Salvei. Vai ser 7. 7 é muito, ó. Tá aqui os botões. Olha que legal, tá? Olha que legal. Bem, faltou só para a gente explicar por que eu usei export e não export the font. Porque olha só, o export the font geralmente é quando você exporta um único componente dentro do arquivo. Por exemplo, tá aqui, ó, no button, eu poderia criar um outro botão aqui dentro. Por exemplo, ó, vou fazer aqui o Ctrl C e Ctrl V. E aqui, ó, eu vou alterar de botão A para botão B. Então, quantos exports eu tenho aqui? Eu tenho o export botão A, que eu estou exportando a função botão A, e aqui eu estou exportando a função botão B, que é um botão B.
beleza? Eu tenho 2 exports, então eu não usaria o export default. E como eu tenho 2 exports, no arquivo de menu, eu tenho que importar esses 2 componentes. Então aqui, ó, eu preciso obrigatoriamente dessa chave. Repare que sempre que a gente exporta mais de um componente, ó, o exemplo aqui de cima, ó, o view e o text, eu usei a chave. O React é um export default, eu não preciso usar a chave. Aqui eu tenho mais de um, então preciso colocar vírgula, e agora eu vou exportar o segundo componente, que é o botão B. E aqui a gente poderia usar, né, o botão B aqui, ó. Peraí, maiúsculo, né, que eu usei? Maiúsculo. Então, olha lá, deixa eu ver, botão B. Eu não salvei aqui, peraí. Beleza, salvei, vamos ver o que deu esse erro, vamos reiniciar aqui a aplicação. Ainda deu erro aqui, vamos ver aqui, ó. Eu não salvei aqui, ó. A gente criou um segundo botão B, né? E aqui que eu não fiz, eu não salvei. Eu tenho que salvar o meu módulo. Beleza, salvei. Deixa eu reiniciar aqui, recarregar. Perfeito. Tá? Eu não tinha salvo o botão, o componente, né? O segundo componente que eu criei, que é o botão B. Beleza. Olha lá, eu já tenho o botão A e o botão B aqui. Viu que legal? Então, a gente criou os componentes. Professor, mas está muito feio esse botão. Rapidinho, para não ficar longa a aula, eu vou pegar agora no botão e vou criar uma estilização para ele. Então, vamos criar aqui uma estilização para o nosso container, né? Para o nosso view, e uma estilização para o botão. Então, eu vou colocar aqui para o text. Eu vou colocar aqui para o view. Eu vou colocar vamos colocar aqui o style. Deixa eu ver. Eu vou colocar um container mesmo. Vou chamar de container. Container. Aqui, style. Ponto. Container. Tá? Ele importou outro aqui. Não quero importar. Cuidado, olha só. Eu fiz aqui, ó. Ele importou lá dos screens, do estilo do screen, tá? Do container. Eu não quero. Aqui eu tenho que importar o estilo do componente, tá? Então cuidado que de vez em quando o auto import não é lá tão interessante assim, tá bom? E aqui, ó, no text, o que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou fazer o style aqui e ele vai receber o styles. Aqui eu vou deixar ali ele por enquanto, só porque eu vou usar os mesmos padrões aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, que é mais rápido ainda. E vou trocar aqui para botão B. Beleza, que ele é igualzinho, só troca o nome ali. Tá? Só que esse auto import que ele fez aqui, ele importou lá do screens. Do estilo do screens, esse daqui, ó. Tá? Lá da tela de menu. E não é esse que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Ainda ficou com aspas duplas que eu não gosto. Vou tirar isso tudo. Opa, from. Vou tirar isso tudo aqui. E vou colocar aqui o ponto barra styles. Beleza. Beleza. Fiz o refresh, não tem nada. Por quê? Porque aqui não tem nada, tá? Vamos fazer o import aqui do style sheet from React Native. Vamos importar aqui o style sheets. Aqui a gente vai fazer um export. Aqui pode ser default, eu só vou exportar um componente só, né? Que é o styles. Cuidado, ele fez o auto import aqui que a gente não precisa. A gente vai exportar o styles, que vai receber um stylesheet.create. E aqui a gente vai passar o container. E a gente vai colocar aqui um background. Vamos colocar um background color
de um fundo um pouquinho diferente, né? Vou colocar aqui, tentar colocar, né, um azul aqui, ó, deixa eu ver se eu lembro. É 90 FF. Beleza. E a gente vai colocar aqui um padding de 7. Vamos colocar aqui uma margem de 8. E vamos colocar um border radial de 7. Tá? Se a gente salvar aqui, ó, opa, já ficou melhorzinho, olha que legal. Já ficou legalzinho aqui, ó. Legal, agora só a gente já pode colocar um fundo, ficou um fundo azul, né? A gente pode colocar um fundo escuro. Então vamos colocar aqui um text com um color fundo branco, FFF. Vou colocar aqui letra maiúscula, só para seguir um padrão. FFF, e vou colocar aqui um font size de 27. Deixa eu ver se vai ficar muito grandão. Ah, ficou grande, né, gente? Vamos botar 20. Beleza. Diminui um pouquinho. Eu sei que tá grande, tá? Mas aqui o intuito de deixar ele grandão é só para a gente ter um exemplo para ficar melhor no vídeo, né? Depois a gente está transmitindo, né, e está gravando para vocês assistirem aí. Então, só para ficar um pouquinho maior, mas óbvio que essa estilização vocês vão configurar aí melhor para vocês, tá bom? Galera, então é isso aí. Fizemos um componente, que é um button, e a grande vantagem aqui tá nisso daqui, ó, criar vários botões, sendo que tecnicamente aqui eu criei 2 botões só. Tá bom? E a gente vai melhorar isso na próxima aula, na segunda parte, como eu já tinha comentado no início do vídeo, aonde nós vamos. Vocês repararam aqui, qual que seria o ponto negativo? O ponto negativo é que, poxa, professor, já vem escrito o que está aqui dentro? Sim, tecnicamente agora, do jeito que a gente fez até agora, sim. Mas a gente não pode passar propriedades como o texto que vai ficar dentro do botão aqui, ou na hora que a gente for chamar esse componente. É isso aí que a gente vai ver na próxima aula. Então, na próxima aula, na parte 2, a gente vai ver esse item, né? Essa funcionalidade onde a gente vai passar uma propriedade para dentro do componente. E aí a gente pode personalizar esse componente e ajudar e ficar perfeito aí para a gente usar nas nossas aplicações. Então, a gente monta um componente, já deixa o fundo azul, a borda, deixa ele perfeitinho, o texto, e depois a gente só passa. Ah, um botão de cadastro, passa aqui o cadastro. O botão de consulta, consulta. Botão de enviar mensagem, então você só passa o texto, enviar mensagem. Esse é o texto que eu quero que fique dentro. Aí isso é bem legal, tá bom? Então, próxima aula a gente vê isso. Até a segunda parte. Até daqui a pouquinho. Um abraço.